Oi, eu sou a Tainara e eu gostaria de ter uma conversa muito séria com você hoje. Eu fiz alguns resumos, algumas anotações para eu não me perder aqui, então por isso que eu posso às vezes não estar olhando para a câmera, é porque eu estou olhando aqui as minhas colas. Eu quero fazer uma pergunta muito séria para você hoje. Qual desconforto você escolhe viver? O desconforto da mudança ou o desconforto de continuar exatamente na mesma vida? Porque muitas pessoas acreditam que estão escolhendo o conforto, mas na verdade estão escolhendo a estagnação. O que eu quero dizer com isso? Eu estou num momento de transição, né? Há algum tempo eu já venho sentindo isso, mas eu comecei a conseguir encaixar algumas pecinhas por agora. E eu tenho reparado que por muitos anos eu tenho vivido a mesma rotina, a mesma vida. E assim, só simplesmente seguindo, sabe? Não estava vivendo, mas sobrevivendo, né? De uma forma totalmente automática. E isso começou a me incomodar muito, 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 muito. E me trazendo várias crises de ansiedade, crises de depressão, sabe? E eu não conseguia entender, porque tudo está no mesmo lugar, tá tudo certo. Eu olhava ao meu redor, meu cenário, tá tudo ok, por que eu tô me sentindo assim? E era um desconforto muito grande, muito grande. Eu não tô entendendo, né? E aí eu comecei a estudar alguns assuntos, eu comecei a fazer terapia, eu comecei agora recentemente a estudar psicanálise, eu já vinha há alguns anos, né, ouvindo uma coisa ali, outra aqui, mas agora eu comecei a me aprofundar mais, né, e eu falei, gente, eu não posso só guardar isso pra mim, porque as duas coisas são desconfortáveis, as duas coisas me geravam dor, né, quando a gente pensa na mudança, a gente pensa no desconforto. Quando a gente pensa na mudança, a gente pensa em dor. Porque crescer dói. Mudar de fase dói. Entende? E resta a gente escolher a dor e o desconforto de mudar e conseguir chegar no nosso propósito, no nosso objetivo, ou a dor de estar num terreno que já conhecemos, mas que não nos cabe mais. É como se você tentasse vestir uma roupa que não te cabe mais, sabe? É como você crescer e querer vestir uma roupa que você vestia com 10 anos. Não vai te servir. É sobre isso, entendeu? A gente tem que escolher qual que a gente quer. Os dois são desconfortáveis. Os dois geram medo, entendeu? Pelo menos no meu caso é assim. O medo da mudança, o medo do novo, o medo do que eu ainda não conheço, o medo do que eu ainda não sei, ele existe, né? O desconforto de estar num lugar onde eu não reconheço, de estar num terreno onde eu não reconheço. E pra mim, aqui na estagnação, era confortável. Só que passou de confortável para desconfortável. Chega uma hora que você, sabe? Chegou aquela hora em mim que acendeu uma luzinha. Uma das coisas que me fez acender esse alerta, além das várias crises de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão que me dava, e assim foi por longos anos, e foi aumentando a intensidade, aumentando a frequência. E aí, de repente, a minha mãe adoeceu. Isso me deu um estalar maior ainda. Poxa, porque a gente sabe que a vida é um sopro, né? A vida é um sopro, o tempo passa voando, a gente pisca o olho, já acabou o dia, a gente pisca o olho, já mudou o ano. E estamos aqui na Terra, estamos sujeitos, né? A adoecer, a passar por dificuldades, a morrer, né? E assim, eu acho que não posso nem falar essa palavra, né? Uma hora um momento a gente tá vivo, no outro não, porque ninguém tá aqui pra semente, né? Então, assim, eu me vi num momento da minha vida, e a terapia também me fez entender isso, de que, poxa, eu vou completar 30 anos. E o que eu fiz da minha vida? Lógico que eu fiz muita coisa, mas eu tô dizendo assim, pra mim naquele momento eu não via nada relevante, grandioso, porque eu converso até isso com algumas pessoas e com a minha filha também. A gente, quando é criança, a gente tem planos, sonhos, quando eu crescer eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, a gente pensar quando eu fizer 18 anos eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, sei lá, vou trabalhar em tal coisa, vou ter a minha casa, o meu carro, vou viajar, e planos, e planos, e planos, e eu, 29 anos, e 30 batendo na porta, e eu, o que eu fiz? Gente, olha, isso me gerou um desconforto tão grande. Eu casei, graças a Deus, me casei, amo meu marido, tenho 2 filhos lindos, saudáveis, mas assim, eu olhava pra minha vida e eu não via os meus planos sendo realizados, entendeu? Eu tinha um plano de estar de uma forma e eu não estava. E era como se eu me olhasse ali estagnada naquele lugar e as outras pessoas, sabe, lá à frente, bem à frente do que eu.
Então isso virou uma bagunça na minha cabeça, e eu tentava dar conta de coisas simples e eu não dava conta, eu tentava dar conta da minha casa e eu não conseguia, eu tentava dar conta dos meus filhos e eu não conseguia. Estava extremamente acima do peso para o meu tamanho, eu sou bem pequenininha, eu tenho 1,62 m e eu estava com uns 75 quilos. Então, foi juntando uma coisa com a outra. Gente, a minha vida tá ok. Graças a Deus tá todo mundo com saúde, embora eu tava com algumas coisinhas que precisava ali ajustar. Mas tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo, tá todo mundo com saúde. Por que que eu tô assim? Eu tenho onde morar, meu marido tem um emprego, meus filhos têm onde estudar, sabe? Por que que eu tô me sentindo desse jeito? Então, com a terapia, com os estudos eu fui entendendo algumas coisas, né? E assim, é uma coisa que eu fiz por muito tempo, e eu também descobri isso na terapia. Gente, façam terapia. Vocês vão me ver falando muito aqui sobre isso. Aprendi na terapia, quando eu fazia terapia. Gente, terapia é vida. Terapia é vida. Eu entendi que eu não gosto de enfrentar as coisas de frente, entende? Porque é desconfortável. E eu até falei isso pra minha psicóloga. Eu varro as coisas pra debaixo do tapete. E sigo fingindo que nada aconteceu. Só que isso tem um preço. Porque você pode ter escondido debaixo do tapete, só que aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aqueles sentimentos, aquelas coisas que você pensa, aquelas situações que você viveu, que você vai acumulando ali, aquilo vai virando uma bola de neve, até chegar no momento de ficar insustentável. Então, assim, a primeira coisa, encare a verdade de frente. A verdade que incomoda, entendeu? Ó, existe um versículo muito poderoso, que está em João 8,32, diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas existe algo que quase ninguém fala sobre isso. A verdade primeiro incomoda, depois ela liberta. Porque muitas vezes a verdade revela aquilo que estamos tentando esconder de nós mesmos. Muitas das vezes não são as pessoas que nos enganam, não são as situações que nos enganam. Somos nós mesmos que nos enganamos. E esse é o pior, sabe? Porque assim, o pior cego é aquele que não quer ver. A pior cegueira é aquela que, sabe, você tem vista, mas você não quer enxergar, você tá sabendo, mas você quer fingir que aquilo ali, entendeu? Você quer fingir que você não tá vendo. Você tá enxergando o problema, você sabe como resolver, mas você quer fingir que... O inconsciente, sabe? Assim, o racional sabe o que tem que fazer, ele sabe o que precisa fazer, mas você não consegue fazer, entendeu? Então, assim, primeira coisa, vamos encarar a verdade de frente. Vamos encarar a dificuldade de frente. Vamos nos questionar, se questione, por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que eu estou tendo esse pensamento? Por que eu estou tendo essa atitude? Por que está gerando isso? Questione-se, deixe de viver no automático, entendeu? Porque, às vezes, eu vivi anos assim. Acorda e dorme, arruma menino, dá lanche pra menina, arruma casa, faz isso, faz aquilo, manda pra escola, no automático, como se fosse uma máquina, cumprindo a programação a qual foi escolhida. Fingindo que nada tá acontecendo, entende? As coisas vêm, bate em você, você sente aquilo ali, mas você não tem tempo pra aquilo. E você vai guardando embaixo do tapete. Não funciona. Então, encare a verdade de frente. Como aqui a frase que eu anotei aqui fala: a verdade primeiro incomoda, te confronta, depois ela te liberta. Outro ponto que eu queria conversar. Nossa mente busca conforto. Desde pequenos fomos ensinados a procurar conforto, evitar esforço, evitar o erro, evitar o risco. Só existe um problema nisso. Aquilo que parece confortável hoje pode estar aprisionando o seu futuro. Vamos lá atrás. Eu, quando criança, a Tainara criança, se eu ia fazer alguma coisa, subir em algo, na minha casa tinha pé de goiaba, pé de mexerica, sabe? Arte de criança. Eu ia fazer uma arte, ia subir no pé de goiaba, ia fazer alguma coisa que era perigoso. Eu ouvia: não faz isso, é perigoso. Não corre, é perigoso. Não pula em tal lugar, é perigoso. Isso é normal e é certo. Nós devemos ensinar as crianças os perigos. Eu faço isso com os meus filhos. Mas assim, esse excesso, essa forma de falar não, perigo, isso vai gerando na gente uma sensação de tudo é perigoso. Eu sou de vidro. A qualquer momento eu vou me quebrar, entende? Então assim, quando adulto, a gente vai carregando aquilo. Eu vou usar o meu exemplo da psicanálise. Eu já tenho alguns anos que queria fazer, e eu falei isso pra minha psicóloga agora, né? E eu falei assim: eu quero fazer, mas eu tenho medo de não dar conta. Eu quero ir atrás deste sonho, mas eu tenho medo de não conseguir. Entende? Eu vou abordar um pouco mais a fundo, isso mais pra frente. E assim, pra fechar aqui um pouquinho esse tópico que eu falei aqui agora, realmente, aquilo que parece confortável hoje pode estar aprisionando o seu futuro. Eu
A princípio, achava a minha vida confortável. Beleza, meu marido tá trabalhando, eu tô na minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa. Totalmente dependente do meu marido. Ótimo. Acho maravilhoso isso. Mas a gente sabe que a realidade do Brasil é um pouquinho complicada, né? Então, assim, para 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, e um só trabalhando, fica puxado. E aí eu juntou com aquela situação, poxa, o que eu fiz na minha vida? Qual a minha profissão? Eu não tenho profissão. E aí a minha psicóloga falou assim, se hoje a Tainara só tivesse a Tainara, o que seria da Tainara? Se hoje só tivesse a Tainara e os 2 filhos, o que seria? Eu olhei pra ela desesperada. Falei pra ela, não sei, porque eu não tenho uma profissão. Eu só simplesmente cuidei do meu marido, cuidei dos meus filhos, cuidei da minha casa. Eu parei a Tainara, entendeu? Ali. É errado isso? Não é que seja errado, mas tem suas dificuldades, entende? Lógico que é fase, criança pequena não tem como você fazer muita coisa, mas isso é um assunto para outra hora também. Então, assim, eu estava confortável naquela vida, só que chegou um momento que eu olhava para um lado, eu não tinha profissão, eu não sabia o que fazer da minha vida, tá? Meus filhos, eles ainda são pequenos, eu tenho uma filha de 10 e um filho de 4, mas tá, agora tá mais tranquilo. Quem é a Tainara? O que a Tainara faz? Qual a profissão da Tainara? Isso pra mim me fez falta, entendeu? Eu não tinha profissão. Fazer coisas, eu fazia muito, já fiz bolo decorado, já trabalhei na feira, já fiz bolo, faço bolo de pote pra vender, bolo na marmitinha, mas assim, profissão em si, um emprego em si, eu não tinha. E isso me deixava extremamente assustada, então eu parei pra pensar assim, não, eu preciso ter uma profissão. E é isso que eu li aqui agora, ó. Aquilo que parece confortável hoje pode estar aprisionando o seu futuro. Foram anos vivendo confortável, só que eu mesma estava sendo um impedimento para o meu futuro, para o meu crescimento, entendeu? Com esse meu comportamento de deixar para depois, de viver no automático aquela vida que eu estava vivendo. Fazer sempre o mesmo não muda nada. Muitas pessoas dizem que querem mudar de vida, querem crescer, querem viver algo diferente, mas continua fazendo as mesmas escolhas todos os dias. Existe uma verdade muito simples. Não adianta fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Depois de muitos dias eu vim terminar de falar com vocês. Eu não sei se tá dando pra ouvir. Eu tô aproveitando que meu esposo foi jogar bola e as crianças estão dormindo, não repara as roupas penduradas aí atrás. Vou terminar esse vídeo, né? Não sei se eu vou conseguir. Ai. O dia hoje foi bem corrido, né? Tudo, mas graças a Deus eu consegui esse tempinho. Tô tendo que mudar um pouco a rotina. Porque antes eu estudava tarde, né? Agora o colégio do meu filho tá de greve, então eu tô tendo que ou estudar com ele e fica bem difícil fazer isso com ele, ou levantar bem cedo pra mim estudar antes deles acordarem. E aí, depois que a gente jantou, meu marido foi jogar bola, eu botei as crianças pra dormir, aí estudei um pouco e aí lembrei que eu tinha que terminar esse vídeo. Então, vamos lá. A gente parou na frase, não adianta fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Realmente, não adianta agir do mesmo jeito, não adianta continuar com os mesmos pensamentos, não adianta continuar vivendo da mesma forma, esperando que as coisas sejam diferentes, que as situações mudem, porque não vai mudar. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, se eu continuar vivendo da mesma forma, não vai haver mudança, entendeu? E assim, a gente precisa, né, tomar uma atitude de mudar, tomar uma atitude de reconhecer que algumas coisas precisam ser ajustadas para que a gente consiga chegar no objetivo que a gente quer, né? Outro ponto que eu li aqui: as desculpas constroem prisões. Cada desculpa que você dá para não agir é como se fosse um tijolo que você coloca na parede da sua própria prisão. Depois eu começo, agora não é o momento. Quando eu tiver mais tempo. E quando você percebe, construiu uma prisão inteira ao redor da sua vida. E, assim, muito desse texto, nesse texto todinho, eu fiz baseado na situação que eu tô vivendo hoje, né? Eu mesma construí, como a frase diz, uma prisão, não ruim, mas assim, eu mesma me fechei naquele mundo em que eu tava vivendo, né? E fui colocando impedimentos, né? Eu tive oportunidades de voltar a estudar, outras vezes não voltei.
E aí eu comecei a me como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Acomodar, né, naquela situação. Só que chegou um ponto que pra mim tava ficando ruim, porque eu me perdi de mim mesma, eu não sabia pra onde eu tava indo, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia quem eu era. Então, assim, eu me fechei dentro do meu mundo, daquele mundo que eu construí pra mim. Só que a gente pode até parar no tempo, mas a vida não para. Então, assim, a gente vai mudando conforme os anos vão passando. A gente não é mais aquela pessoa que a gente era antes. E aí aquilo ali pra mim começou a ficar sufocante. Comecei a sentir a necessidade de mudar, de sair daquele mundo que eu criei pra mim e viver outras coisas, né? Eu me vi com os anos passando, os meus filhos crescendo e assim, pensando nas perspectivas, porque o que que eu tenho para oferecer para os meus filhos, né? Além da presença, do cuidado, a gente sabe, não é o suficiente. É muitíssimo importante, mas não é o suficiente, assim. E aí eu fui adoecendo e comecei a não conseguir nem dar o básico que eu deveria dar, né? Que é a atenção, o cuidado, né? Estar ali realmente presente, não só fisicamente, mas mentalmente. Então, eu tive que mudar, né? E acabou que, assim, eu tive que mudar em quase todas as áreas, porque estava tudo desorganizado, estava tudo bagunçado. E tá muito difícil. Muito, muito difícil, né? Eu, sinceramente, estou desconfortável. Não tá fácil. Eu não tô sabendo por onde começar, eu só sei que eu estou em movimento, né? Movimento gera movimento, então, assim, embora eu esteja bastante perdida, né? Acabou que a minha mente deu uma diminuída, uma fechada, então eu não consigo pegar direito o que eu tô estudando, eu escuto quase palavras, na quinta palavra eu já não lembro qual foi a primeira, então tá sendo bem desafiador, sabe? E conseguir conciliar, estudar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, a alimentação, porque eu tive que mudar a rotina da casa, a rotina das crianças, mudou o horário de escola, mudou tudo. Então tá bem difícil, mas embora esteja difícil, eu vou continuar em movimento, saindo, né, das paredes que eu construí, fechando ali, e fechando ali naquele mundo, e construindo um outro mundo, né, de acordo com a realidade que eu procuro agora. Porque os anos passam, os filhos crescem, a gente não tem filho, né? Pra gente, a gente cria filho pra eles viverem a vida deles. E tá, e quando chegar o dia que os meus filhos forem viver a vida deles, quem eu vou ser? Além da Tainara mãe, além da Tainara dona de casa que está ali, né, cuidando dos filhos em tempo integral. Quem eu sou além disso, sabe? E assim, eu quero, de uma certa forma, poder proporcionar para os meus filhos uma realidade diferente, né? A gente vive de forma confortável, mas assim, eu quero algo mais para eles. Eu quero poder proporcionar uma faculdade que, se eles quiserem, né, cursos, essas coisas assim. A gente sabe que na realidade do Brasil de hoje em dia o salário mínimo não dá para isso. E são duas crianças, né? Então, assim, foi uma coisa juntando com a outra, né? Uma necessidade juntando com a outra. E me empurraram para esse movimento, né, de procurar, né, unir o útil ao agradável. E aqui estou eu caminhando. Espero eu, em breve, ano que vem, poder dizer eu tenho uma profissão. Eu me formei, eu terminei os meus estudos e romper ali um ciclo que existia ali, né? Depois eu volto nesse assunto, né, dando mais detalhes sobre esse ciclo de não terminar os estudos, de não ter uma profissão. Sexto tópico, o perigo da procrastinação. A procrastinação destrói sonhos de forma silenciosa, porque ela não diz não, ela diz depois. E muitas vezes esse depois nunca chega. A procrastinação, ela é como se nós mesmos roubássemos os nossos sonhos, as nossas vontades. A gente tem plano de fazer, a gente tem vontade de fazer, mas a gente não consegue pôr em prática. Ou às vezes põe em prática e não consegue ir até o final. E assim, isso tem se feito presente bastante na minha vida, sabe? Eu planejava várias coisas no meu dia. E assim, eu digo de coisas simples, porque eu realmente estava vivendo para casa, né? Casa e crianças. Então, assim, e isso é maravilhoso, poder fazer isso é maravilhoso. Eu sei, eu reconheço que tem muitas pessoas que não podem fazer isso, né? Então, assim, graças a Deus que eu pude. Mas eu me perdi um pouco nessa caminhada, né? Mas assim, eu me
eu me planejava para fazer várias coisas e eu começava naquela animação e aí de repente acabava a animação. Eu planejava fazer várias coisas e eu não conseguia fazer nem a metade daquilo que eu me propus a fazer. E aí eu começava, de certa forma, a enrolar sem ser de propósito, sabe? Eu não sei explicar direito como a sensação que me dava. E assim, acabava que eu não conseguia concluir o que eu começava e eu me frustrava porque eu tinha que dar conta de tudo. Eu, embora eu estivesse ali procrastinando, eu queria dar conta de tudo. E eu queria me sentir a Mulher Maravilha. Faltava só pouco botar na fantasia. Então, assim, eu me sentia mal, eu me cobrava. Eu me sentia, não, eu me sinto. Mas eu tô deixando bastante essa questão da procrastinação, sabe? Então, assim, eu começava a ler um livro, eu parava, eu começava a estudar certo assunto, porque a minha cabeça não para, ela fica o tempo todo assim, então aparecem vários assuntos na minha mente, eu começava a procurar por aquele assunto, e daqui a pouco eu largava de mão, e começava outro, e começava outro, e começava outro, daqui a pouco eu estava com várias coisas começadas, e nenhuma delas terminadas, e isso me paralisava muito, sabe? Então, assim, graças a Deus, Deus tem me despertado para me pôr em movimento, mais uma vez eu vou falar isso, me pôr em movimento. E entender que se eu ficar de braços cruzados, nada vai mudar. Entendeu? Nada cai do céu, a gente precisa correr atrás. Procrastinando não dá. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem acontecido muito ultimamente, né? Mas a gente precisa mudar isso. Porque tem sido muito prejudicial, né? O tempo não para. Sétimo tópico. O tempo não para esperar você. Enquanto você adia, a vida continua acontecendo. Dias viram semanas, semanas viram anos. E muitas pessoas percebem tarde demais que passaram anos apenas sobrevivendo e não vivendo. E eu passei anos sobrevivendo e não vivendo. Um dia eu estava na terapia e a psicóloga perguntou assim: você tem amizades assim da sua época de escola e conhecidos de anos atrás? Eu falei assim: amizades não, mas tem algumas pessoas que eu ainda vejo, né, na rua, porque eu ainda moro ainda no mesmo bairro, então eu vejo algumas pessoas e elas, né, e ela perguntou assim: tá, e essas pessoas, você acha que elas continuaram caminhando ou que elas estão estagnadas? Aonde estão essas pessoas e aonde você está? E eu olhava para aquela situação e eu me via parada no tempo e as pessoas assim, bem à frente de mim. Mesmo que estivesse caminhando devagar, mas estavam caminhando e eu estava ali estagnada. Podendo estar aproveitando aquele momento que eu estava vivendo, podendo estar aproveitando a vida que eu estava tendo naquele momento, né? Podendo estar vivendo o hoje, mas eu estava ora presa no passado, ora presa no futuro e parada no presente. Então, assim, foram se passando anos, anos, anos e eu só sobrevivendo. E, assim, não conseguia ver a graça no ordinário, a graça no dia a dia, nas coisas simples, sabe? No sorriso de um filho, no abraço de um filho, no tempo em família, na oportunidade de ver a minha mãe, sabe? E a doença da minha mãe chegou e aquela senhora forte que agia na vida toda dela e independente, fazia as coisas dela tudo, de repente se tornar dependente, me deu mais ainda um susto de perceber que, poxa, o tempo está passando, os anos estão passando, e onde é que eu tô? O que eu tô fazendo com os meus dias? O que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? De que forma que eu tô aproveitando as pessoas ao meu redor? Eu sei que provavelmente a primeira ou a pessoa que vai ver esse vídeo provavelmente seja a Luísa. E eu comecei a ver o seu vídeo. Você tinha até falado de outro vídeo, né? Se a gente tá vivendo para as coisas ou para as pessoas. E realmente eu me peguei vivendo para as coisas, ou vivendo para fazer coisas, vivendo para ser útil em coisas. Não em estar ali presente com as pessoas, não em viver com as pessoas. Eu estava presente no local, mas a minha mente estava em outro lugar. Eu estava ali naquele momento, mas eu queria estar em outro. E assim, isso tem sido uma briga interna comigo, sabe? De conseguir deixar a minha mente ali, no presente. Conseguir estar presente, conseguir vencer os meus limites. E de fato viver o dia, viver a situação. E isso tem sido uma luta diária, porque quando eu me vejo, eu me pego presa no passado, quando eu me vejo, eu me pego ansiosa pelo futuro. Mas a vida continua passando, meus filhos continuam crescendo, eu continuo envelhecendo, cada dia, como todo mundo.
né? Só tem uma solução para não envelhecer e essa solução eu não quero. Então, assim, eu falei isso pro meu marido essa semana também. Falei, amor, a vida só para. Infelizmente, essa é uma dura realidade. A vida só para pra pessoa que acabou seus dias ali. Quem continua vivendo, continua vivendo. A vida de ninguém para. O tempo continua passando, o tempo continua correndo. Embora a gente esteja parado ou esteja caminhando, o tempo continua correndo. Então, assim, o que eu tenho me perguntado muito, o que eu tenho feito dos meus dias, sabe? Como eu quero chegar lá na frente, olhar para trás e lembrar do que eu vivi e de que forma eu vivi. E eu quero viver de uma forma que se alegre com os dias simples, com a simplicidade do que eu tenho, não ansiosa pelo que eu quero ter, sabe? Aproveitando o que eu tenho, aproveitando a vida que eu tenho e caminhando para aquilo que eu quero, caminhando para o destino que eu quero, mas aproveitando o caminho, porque no caminho tem belezas, no caminho tem aprendizados, no caminho tem a vida acontecendo. Lógico, o alvo tá ali no objetivo, mas a gente precisa aproveitar o caminho, a gente precisa aproveitar o percurso, né? Que é a vida. A vida vai acontecendo no percurso, não na linha de chegada. Não só na linha de chegada, né? 8º tópico. A mente precisa ser exercitada. Assim como o nosso corpo precisa de exercício, a nossa mente também precisa. E eu tenho provado disso diariamente. Nossa, parece que a minha cabeça, a minha mente, a minha inteligência fez assim. Eu tenho me sentido uma burra. Sério, com licença da palavra. Mas, nossa, tem hora que uma palavra simples pra me escrever dá um trabalho. Porque eu esqueci como que se escreve as palavras. Eu leio uma coisa, daqui a pouco eu não lembro o que eu li. Eu escuto uma coisa e eu, sabe, dá aquele estalo na cabeça assim, entendi, aprendi. Daqui 2 minutos eu não sei mais o que era. Eu lembro da sensação de sentir ali a realização de entender aquilo, mas eu não lembro o que eu entendi. É como se a mente da gente fosse atrofiando. Quando deixamos de aprender, quando paramos de estudar, quando não estimulamos nossos pensamentos, é como se a mente começasse a enferrujar. E começa a surgir dificuldades. Dificuldade de aprender, dificuldade de lembrar, dificuldade de entender o que lemos. E muitas pessoas começam a acreditar em algo que não é verdade. Eu não sou inteligente, eu sou burro, eu não consigo aprender. Muitas vezes isso não é falta de inteligência, é apenas uma mente que ficou parada por muito tempo. Vamos lá. Quando você deixa um objeto parado por muito tempo, quando você deixa uma ferramenta parada por muito tempo, ela enferruja. Ela, quando você for pegar para usar, ela não vai funcionar da mesma forma. Ela vai engasgar, ela vai ranger, ela não vai trabalhar da mesma maneira que uma novinha que está sendo ali mantida, né, tendo manutenção, tendo cuidado, sendo exercitada diariamente, né? Embora tenha, como é que eu posso dizer, sinais de uso, ela funciona perfeitamente. A nossa mente é assim, é uma grande ferramenta. É um computador cheio de recursos grandiosos. Eu ouvi, eu não li, eu ouvi. Alguém falando, eu não lembro. Que hoje nós temos mais informação do que Einstein tinha na época dele. Cara, Einstein, meu Deus. O cara era muitíssimo inteligente. Nós temos mais informação do que ele tinha. E assim, eu que fico muito nas redes sociais, vejo muita coisa, tanto de informação que vem até mim, e tem muita coisa que eu não consigo aprender, que eu não consigo filtrar, que eu não consigo guardar. Por quê? Porque a minha mente ficou parada há muitos anos, sabe? Eu fiquei muitos anos sem ler um livro, sem pegar um livro para ler. Eu li, assim, a Bíblia na igreja, e algumas vezes em casa. Isso é um assunto para outro vídeo. Olha, quando eu falo para vocês que Deus pegou uma marreta, bateu na minha vidinha todinha, quebrou ela todinha e tá construindo ela de novo, é porque ele fez isso. Ele pegou o vaso, amassou e tá formando de novo. Então, assim, eu fiquei com a minha mente parada por muitos anos. Eu estudei a última vez no 3º ano do ensino médio, em 2015. Eu parei, acho que no meio do ano, eu acho. De lá pra cá, até 2026, eu não estudei mais. Eu lia pouquíssimo, com a questão da tecnologia, que você começa a ler ali. Eu tenho aquele grande problema, eu não sei se é problema, não sei que eu acho um pouco problemático. Eu começo a ler e eu já quero... Ai, meu Deus.
Eu quero adivinhar o resto da frase. Eu não quero terminar de ler palavra por palavra. Eu começo a ler uma palavra, eu já quero adivinhar o final da palavra, como se eu não parasse para prestar atenção e ler a palavra, e ver as letras que formam a palavra. Eu já começo a ler, essa palavra eu sei, aí eu vou completando, completando. E com esse negócio de corretor, de celular, você vai começar a escrever, o trem já vai corrigindo, então a gente não presta atenção no que está escrevendo, a gente não presta atenção no que está lendo. E eu me peguei anos sem ler um livro, sem estudar um assunto de fato, começar a estudar, entender e concluir aquilo ali. E aí esse ano que eu tive que voltar a estudar, que eu comecei a fazer o curso, gente do céu, tem hora que eu me sinto uma porta, sabe? Então assim, se eu posso dar um conselho para quem estiver vendo esse vídeo, leia, leia, escreva, mas leia mesmo, não decifre as palavras, leia, letra por letra, leia com atenção, leia. Ah, mas hoje em dia não tem tanto livro físico, nem que seja no celular, no notebook, no tablet, leia, não pare, não pare de estudar. Ah, mas eu não vou fazer um curso, ah, mas eu não vou fazer uma faculdade. Tá, mas tem um assunto que te agrada, tem um assunto que você tem curiosidade, pesquisa sobre aquele assunto, leia sobre aquele assunto, entendeu? Veja vídeos de pessoas explicando sobre aquele assunto e estude sobre aquele assunto. Qualquer assunto que você tenha interesse, mas mantenha sua mente funcionando, colocando óleozinho na sua ferramenta, entendeu? Porque assim, a mente da gente continuando trabalhando, a gente vai ter uma velhice melhor, sabe? A gente vai conseguir manter a nossa mente funcional por mais tempo. Poxa, eu vou fazer 30 anos. Gente, eu saio daqui para ir no banheiro, eu chego na cozinha, eu não sei o que eu ia fazer. Se eu continuar desse jeito quando eu chegar com 60 anos, eu vou estar dando pelo menos conta de chegar no banheiro, de lembrar onde é que é o banheiro, sabe? Isso tem que me deixar preocupada. Nono tópico. Ai, meu Deus, deixa eu ver se tá terminando. Eu vou começar a parar de falar um pouco, já tá 30 minutos. Eu, sinceramente, eu não tô querendo editar, não. Esse vídeo, mas eu vou acabar editando, porque tem muita coisa. Nono tópico. A mente humana é como um iceberg. Aqui entra um exemplo. Existe uma comparação muito interessante sobre a mente humana. Ela é como um iceberg. Apenas uma pequena parte fica visível acima da água. A maior parte fica escondida abaixo da superfície. Isso mostra algo impressionante. A nossa mente tem uma capacidade enorme. Uma capacidade que muitas vezes nós nem usamos. Isso ilustra bem o que eu estava falando. Tudo que existe hoje, tecnologia, ciência, invenções, foi criado através da mente brilhante que Deus deu ao ser humano. Deus nos deu a capacidade de pensar, de criar, de imaginar, aprender e transformar o mundo. E quando você exercita sua mente, você começa a acessar mais desse potencial. Quando você coloca sua mente para funcionar, quando você se dedica a estudar algo, a sua mente vai crescendo, o seu potencial de aprendizagem vai crescendo, a sua inteligência vai aumentando, você começa a aprender palavras diferentes, você começa a agir de forma diferente, entendeu? Você começa a fortalecer a sua mente, a melhorar a sua comunicação, e várias outras coisas. Então, assim, exercitar a mente, a cada dia, a mente é um músculo, bem dizer. Eu nem sei se é músculo, se não é, mas é como se fosse, se não for, é. Não sei se eu expliquei bem. Quanto mais exercitado, mais cresce. Quanto mais exercitado, mais potencial você consegue alcançar. Tópico 10. Renovação da mente. Em Romanos 12, 2 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação da vida começa na mente. Quando a sua mente muda, suas escolhas mudam. E quando as suas escolhas mudam, sua vida inteira começa a mudar. O seu eu antigo não existe mais. Existe outra coisa que muitas pessoas sofrem sem perceber. Elas ficam presas ao passado, pensando: antes eu era assim, antes eu fazia isso, antes eu era diferente. E às vezes isso traz até uma certa tristeza. E a gente já falou sobre isso no vídeo, né? Como se você precisasse voltar a ser quem era antes. Mas existe uma verdade importante: o seu eu antigo não existe mais. E tudo bem. A vida é feita de ciclos, mudanças, transformações. Você não precisa voltar a ser quem você era. Você precisa aprender a abraçar quem você se tornou. Com leveza, com aceitação e com maturidade. E é isso, gente. A gente muda, a vida continua caminhando, a gente vai crescendo, querendo ou não, a gente vai crescendo. E embora eu, Tainara, queria muito ser igual eu era antes, eu não sou mais. E isso quer dizer uma coisa ruim? Não. Isso quer dizer que os anos se passaram, que eu tive experiências que me mudaram, que eu tive aprendizados que me mudaram. E eu preciso entender isso, eu preciso aceitar isso. Com leveza, igual eu li agora.
com amor, com compaixão, entendendo que tá tudo bem eu não ser a mesma pessoa. Eu e ninguém é. E eu preciso me amar como eu sou agora. Mesmo querendo mudar várias coisas, eu preciso me amar como eu sou agora para eu conseguir caminhar em rumo a quem eu quero ser. Entende? Então hoje eu quero te fazer novamente essa pergunta. Qual desconforto você escolhe? O desconforto da mudança ou o desconforto da estagnação? Porque um deles vai te levar ao crescimento e o outro vai te manter preso exatamente onde está. A verdade liberta, mas primeiro é preciso ter coragem de olhar para ela. E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria através dessas palavras. E eu espero também que você tenha conseguido entender o que eu quero dizer. Porque eu volto a dizer, enquanto eu falo aqui, eu não tô falando só pra você, eu tô falando pra mim. Eu não tô só, como que eu posso dizer? Eu não tô dando dica só pra você, se é que eu dei alguma dica aqui que possa ser relevante na sua vida. Mas eu tô dando dica pra mim mesmo, eu tô falando pra mim mesmo. E é isso. E eu te encontro no próximo vídeo. Espero ter mais frequência por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de indicar, né, um livro que eu tô ouvindo pelo YouTube. É O Milagre da Manhã. Acho que é O Milagre da Manhã. Só colocar no YouTube, leitura do livro Milagre da Manhã. Tem ele completo. Acho que são 5 horas de leitura. E algumas músicas que tem me feito bem escutar, que é da acho que é Kel Smith, que é o nome dela. O nome das músicas é Seja Gentil, Girassol, a outra é Vulnerável, Mudei. Ai, qual era a outra?